Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Teteu Kimin, esse é o The Alchemy Soul, um canal onde a gente fala de espiritualidade, desenvolvimento consciencial e onde eu trago ferramentas para a gente curar as dores da nossa alma. Pessoal, hoje o assunto aqui vai ser corpo emocional. Essa semana foi recorrente, tanto em consultas, né, com os meus pacientes e em conversas com amigos, assim, a questão das emoções estarem muito afloradas. Eu trabalhei muito com essa questão de pessoas que estavam muito explosivas, sem saber como conter as emoções, como controlar as emoções. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, que engraçado, né? É a mesma questão se repetindo em uma semana. Aí parei aqui pra pensar o que era, aí me veio um estalo, eu falei, gente, é claro, nós estamos em lua cheia e a gente hoje é dia 25 de agosto, de 2021, para referência de quem vê esse vídeo mais pra frente. Hoje é uma lua cheia, que é uma lua cheia que a gente chama de lua cheia azul. A lua cheia azul é a segunda lua cheia em um mesmo mês. Lua cheia azul, ela ocorre de 2 em 2 anos, então é uma lua mais rara, né? Foi a segunda lua cheia do mês de agosto e a gente tá com a lua cheia em aquário. E por que eu tô falando que me deu estalo, que esse trabalho de emoções foi uma questão da lua cheia? A lua, como a gente sabe, ela movimenta os ciclos das águas no planeta, né? A gente acompanha isso muito bem, isso fica muito nítido pelas marés. O mar, ele se movimenta muito claramente com o movimento lunar. E na lua cheia, as marés ficam altas. Então, assim, a lua, ela controla os ciclos das águas no planeta. E lembra que eu falei para vocês, o último vídeo que eu gravei foi sobre como o nosso corpo emocional corresponde com as nossas emoções correspondem ao elemento água. Da mesma forma que a lua e os seus ciclos lunares, né, a gente tem 4 fases lunares e controlam os ciclos das águas no planeta, esse magnetismo lunar, né, que controla as águas, também controla as nossas águas interiores. E quando eu tô falando de água interiores, eu tô falando de corpo emocional. Foi aquela primeira explicação do vídeo, quem não viu, veja, sobre as águas. E aí, gente, só para fazer um resuminho, quando a gente fala de cura, de emoções, a gente tem diversos níveis. Para quem não viu ainda os outros vídeos, assista. Tem uma explicação dos nossos corpos espirituais. A gente tem o nosso corpo físico, da matéria, nosso corpo etérico, que é um corpo de luz muito grudado assim ao nosso corpo físico, né? Que a gente carrega a energia dessa vida terrena no corpo etérico. A gente tem o nosso corpo chamado de astral ou de corpo emocional. Esse terceiro corpo recebe essas duas nomenclaturas, é dele que eu vou falar principalmente hoje, que é o corpo que guarda as nossas emoções, que é o corpo onde está contido o nosso inconsciente. Então, assim, e o quarto corpo, que é um mental, que é um corpo onde a gente desenvolve o nosso intelecto. Eu falo desses corpos principalmente, e na maioria dos vídeos eu vou trazer eles, porque a gente chama esses corpos do que compõe os nossos 4 corpos inferiores. E o que são os corpos inferiores? São corpos que nós temos que trabalhar, e são dentro desses corpos que a gente tem que fazer os equilíbrios, as correções, os desbloqueios energéticos, e harmonizando esses corpos a gente entra em estado de saúde, em estado de equilíbrio, em uma vibração positiva. Mas esses 4 corpos inferiores não são a totalidade do nosso ser. Nós temos outros corpos acima, eu vou falar acima, né? Mais sutis, no sentido de mais sutis que esse corpo, que os 4 corpos inferiores, que é o corpo mental superior, que é o corpo átmico, o corpo búdico.
Então, assim, esses 3 corpos que eu citei são corpos onde a gente já tem... Eles não são corpos que a gente tem que trabalhar, a gente já tem uma perfeição manifestada. O problema, e aí eu chamo de problema, né, é que a gente tem tanto desequilíbrio nos corpos inferiores físico, etérico, emocional e mental, que esses desequilíbrios fazem a gente não acessar os nossos corpos superiores. E esses corpos superiores é onde vem toda a sabedoria, vem a nossa intuição, onde está localizado ali a nossa abertura para outros sentidos, para sentidos mais sutis e espirituais, aonde está a nossa presença, onde está a nossa centelha divina. E o trabalho na espiritualidade, no despertar da consciência e também na cura interior, é fazer o equilíbrio em cada um dos corpos mais densos para que a gente passe a acessar os corpos superiores. Então eu fiz um resuminho do que são esses corpos e hoje a gente vai falar do terceiro corpo, que é o corpo astral ou emocional. E aí eu falei de como a Lua influencia esse corpo emocional. No vídeo anterior eu estava falando como esse corpo emocional ele tem tudo a ver com as nossas emoções, como ele é representado pelo elemento da água, né? Quando a gente se emociona, o que jorra de dentro de nós é água, né? São as lágrimas, elas são uma forma da gente tirar o nosso conteúdo emocional e assim, de uma forma nada sutil. E eu vou trazer aqui uma coisa que acontece durante as fases da Lua, e principalmente na Lua cheia, que é quando a gente está com esse conteúdo mexido, né? Já que a Lua mexe com as nossas emoções, a gente está com esse conteúdo mexido. E, gente, a Lua, ela não trabalha só emoções. A Lua cheia, ela exacerba, ela aumenta, ela ilumina, né? Tudo que a gente tem de conteúdo interno, inclusive nos outros corpos, assim, mas muito, muito, muito no corpo emocional, porque é o nosso corpo que tem a ver com as águas, com as emoções. E aí, gente, olha uma curiosidade. A palavra lunático, quando você fala uma pessoa lunática, é uma pessoa doida, né? Uma pessoa que não pensa, que tem algum nível de loucura. A palavra lunático vem de luna, que é uma palavra do latim, que vem de lunáticos e que foi uma palavra designada para distúrbios causados, distúrbios que eram associados com fases da Lua e principalmente na Lua cheia. Desde o período da Roma Antiga, se observa que no período da Lua cheia, a gente fica com eles consideravam uma loucura, né? Que as pessoas ficavam mais mexidas, loucas. Quem já tinha propensão à loucura ficava ainda mais, e é exatamente isso. Na verdade, a Lua cheia, ela não traz alguma coisa que a gente já não seja dentro de nós à luz. Ela traz exatamente isso. Então, na Lua cheia, a gente transborda aquilo que já está contido no nosso interior. Então, se a gente está ali tentando ter controle de alguma coisa, de alguma emoção que está contida que não é uma coisa boa, na Lua cheia, a probabilidade dessa emoção ela vir à tona é muito maior que em outros momentos. E também do nosso conteúdo mental, se a pessoa, né, já tem uma propensão à loucura, na Lua cheia é mais forte essa probabilidade. Inclusive, existem pesquisas de centros psiquiátricos, de clínicas de internação, né, psiquiátrica para esquizofrênicos, para as pessoas que têm problema de verdade, assim, e que já se sabe que no período da Lua cheia esses problemas eles ficam muito mais exacerbados. Também tem pesquisas que dizem que bebês nascem mais na Lua cheia. Então, assim, olha como é interessante que esse movimento interior ele fica muito claro na Lua cheia. E eu percebi isso muito nitidamente essa semana. É por isso que eu quero trazer esse vídeo para contar para vocês como que funciona isso, como que funciona esse mecanismo e como a gente lida com esses sentimentos muito aflorados.
E esse vídeo é um convite para a gente prestar atenção no que está dentro do nosso conteúdo emocional que tem aflorado tanto, né? Uma lua cheia que tem uma dimensão dessa, que é uma lua muito forte, isso ficou muito claro. E aí, gente, eu quero trazer aqui uma figura de linguagem. Eu sempre vou trazer figuras porque eu acho que figura de linguagem ajuda a gente a focar e entender o mecanismo. O nosso terceiro corpo, que é esse corpo que é emocional, falei que ele guarda o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, hoje pela ciência, acredita-se que 90% do que a gente está guardado no nosso subconsciente, que na nossa mente consciente a gente é apenas 10% do que nós somos, ou seja, o que a gente acha que nós somos é um pedaço muito pouco do que realmente nós somos. E a maioria do que nós somos está contido nesse subconsciente, nesse inconsciente, no nosso lado oculto, ou que também é chamado no lado das sombras, porque ele não tá, né? Quando a gente traz alguma coisa à luz, a gente traz aquela coisa à consciência. Mas aquilo são as nossas experiências, tudo que nós vivemos, o que absorvemos de conceitos sociais, de padrões de pensamento, de coisas que vieram na nossa família com os nossos antepassados, que nós carregamos inclusive de outras vidas, porque esse corpo é um corpo que a gente carrega de outras vidas, não é um corpo que a gente tem ele momentaneamente nessa, como é o físico, né? O físico, depois que eu partir, esse físico não vai para outra vida. Nem o meu corpo etérico, a minha força etérica, ela fica aqui. Ela é uma força que vem muito da natureza, é a minha força de vida para a movimentação do meu corpo físico. Agora, o terceiro corpo, que a gente está falando aqui do corpo astral ou emocional, esse corpo a gente carrega ele. Inclusive, quando a gente está falando de espíritos e muitas vezes de filosofia espírita, a gente está falando de um contato com seres que estão nesse nível, que estão no nível do corpo astral, que é um corpo ele é um corpo emocional que já não está mais ligado à matéria, ou pode estar, né, como o nosso. Então, assim, gente, e eu falo de corpos, é importante lembrar que eu não estou falando de camadas separadas, mas de corpos que são interpostos até formar a totalidade do nosso ser, tá bom? Mas voltando aqui no corpo emocional, quando a gente pensa no corpo emocional e a gente está pensando nas águas, né, que são as águas das nossas emoções, em todo esse inconsciente, em tudo que está ali, 90% de quem nós somos, de como a gente reage às coisas e do porquê que a gente reage às coisas, fica naquele oculto. Eu brinco que são as coisas que a gente enfia debaixo do tapete e que elas entraram no nosso inconsciente por uma proteção. Primeiro, a gente não consegue armazenar todas as informações na nossa mente consciente. E segundo, é o seguinte, tudo que dói, a gente não quer lembrar, né? Então, assim, para que lembrar de alguma coisa que dói? E aí, quando a gente sofre traumas, quando a gente tem períodos muito que machucaram o nosso corpo, algum dos nossos corpos, pode ser físico, etérico, mental, emocional, a gente joga tudo para debaixo do tapete. Ou a gente coloca tudo no nosso corpo emocional. E aí, eu vou pegar uma figura de linguagem diferente. Vamos imaginar uma piscina. A gente está falando de água, vamos imaginar uma piscina. Só que não uma piscina dessas piscinas de cá. Vamos pegar, sabe aquela piscina piscina de férias que a gente compra, monta e desmonta, que usa ali no verão por um tempo e depois tira ela? Vamos pegar essa porque eu acho que é como se fosse um tanque. Eu acho que a imagem, a figura de linguagem com essa imagem vai ficar melhor. Então a gente coloca ali água dentro dela. E assim, a gente já tem aquela piscina dentro de nós cheia de água, de todas as experiências que a gente vem trazendo. A gente já entra nessa vida com algum conteúdo de água, de outras vidas. A gente, durante a infância, vai colocando mais e mais coisas no nosso inconsciente, aprendendo. Então, assim, nossa piscina vai enchendo durante a nossa vida. A gente está sempre enchendo isso. E aí, o que acontece? Em alguns determinados momentos, um copo a mais que você coloque, um pouquinho, uma jarra de água a mais, aquilo ali transborda.
E quando transborda de uma maneira natural, de repente vai ser um choro. E assim, como que essa piscina transborda? Que copo a mais é esse? Uma emoção que a gente coloca dentro. Momentos que a gente tem que são momentos que tocam o nosso coração, que sejam para dor ou que seja para amor, fazem a gente transbordar. Então é como se você pegasse uma jarra e colocasse numa piscina que já tem um conteúdo ali. Então de repente ela cai, né? A água cai pelas bordas. Eu falo que isso pode ser um choro, que pode ser de tristeza e que a gente está ali equilibrando o nosso nível do corpo emocional, como pode ser um choro de alegria, de um conteúdo de amor, de alguma coisa que está transbordando. O fato é que a gente transborda aquilo que contém dentro de nós. E isso é o mais importante de pensar aqui agora. Quando eu falo desse momento de lua cheia e que eu vi e que eu até achei exagerado, assim, as pessoas, as circunstâncias e as pessoas que eu trabalhei essa semana no corpo emocional, foi por isso. O que as pessoas estão transbordando, sabe? E o que você está transbordando? Eu vi pessoas em crise de medo, eu vi pessoas em crise de raiva. Raiva foi muito comum e eu vi pessoas em crise de tristeza. Isso tudo a gente está falando de emoções. E aí, gente, o campo emocional é um campo que a gente não tem trabalhado. A gente eu falo como humanidade, né? A gente não tem trabalhado. É um campo que a gente vem silenciando, eu vou usar a palavra, silenciando e colocando as coisas para debaixo do tapete e deixando aquilo ali transbordar o tempo inteiro, mas sem a gente entender que conteúdo é esse que nós temos. Eu acho que falta atenção ao campo emocional. E essa atenção eu acho que vem de um histórico energético, de um histórico de história mesmo do que nós passamos. A gente vinha, até antes da pandemia, num ritmo muito acelerado, de uma energia muito mental, de uma energia de desenvolvimento intelectual, de uma energia de ação, né? Tudo é ir para o mundo, é agir, é ganhar dinheiro, é tudo que a gente tem perseguido, agir através, né? Quantas guerras tem no mundo? A gente entrou nos últimos, eu vou falar talvez, milênios, numa energia que é uma energia yang, que é uma energia de ação, que é uma energia mental, que é uma energia de muito intelectual. Tanto é que a gente vê isso com muita clareza. Se você for ver o nível de desenvolvimento que a gente tem, como humanidade, nós temos feito em tecnologia, o pensamento intelectual, o acesso à informação, isso a gente consegue desenvolver muito facilmente, e cada dia mais facilmente. Através de um celular a gente tem acesso a muita informação, isso tudo alimenta o nosso campo mental inferior, mas a gente esqueceu de cuidar de um campo que é super importante e que é um campo que tem uma composição enorme dentro de nós, que é esse campo astral ou emocional, que a gente está falando ali de um terceiro nível, que é o nosso inconsciente. Então nós estamos assim cada vez mais elevados em tecnologia, cada vez trabalhando mais o nosso campo mental, mas como humanidade a gente deixou de trabalhar as emoções. E gente, considerou-se por muito tempo as pessoas que tinham emoções mais à flor da pele, pessoas fracas, mulheres. Olha como é interessante, mulheres tiveram que se tornar mais mentais quando a energia feminina é uma energia mais introspectiva, a energia yin é introspectiva, uma energia mais amorosa, para conseguir se destacar no mundo que foi um mundo muito com essa energia muito masculina. E a energia dessa emotividade, trazer as emoções à flor da pele foi considerado por muito tempo alguma coisa muito negativa, né? As pessoas não demonstravam seus sentimentos, não podiam demonstrar sentimentos. A voz da emoção, ela foi muito silenciada. E nós estamos num tempo que todos nós viemos com a carga genética, né? Uma carga de DNA de séculos e séculos
né, dessa energia mais forte, que é uma energia mais mental. E aí, gente, olha como é que é engraçado, né? A energia do mundo tá mudando, a gente sabe que a gente tá entrando, né, na era de aquário, a energia do espiritual, a energia do planeta tá elevando. E no ano de 2019 teve uma mudança muito grande na frequência do planeta. E essa mudança muito grande é uma mudança de fato de uma polaridade. Existem ciclos, né? A gente está em polaridades e a gente fica passando de um para o outro. E a polaridade começou a mudar para uma polaridade mais feminina, mais yin. E, gente, lembrando, toda vez que eu falo de feminino e masculino, eu tô falando de energia contidas em nós como um todo. Todos nós temos a energia intelectual, todos nós temos a energia de amor, de introspecção. Estou falando de conteúdos internos, tá? Estou falando do que estava mais exacerbado fora. E isso ficou muito claro ao longo dos últimos anos. Quando veio o ano de 2020, veio a pandemia, o que 2020 forçou a gente a fazer? A ficar em casa. Todo mundo ficou em casa. Então, assim, o homem, a gente com o celular, a gente consegue conversar com pessoas do outro lado do mundo, a gente tem informação a qualquer coisa do planeta em segundos, né? A gente está fazendo agora transporte para fora do planeta. Olha o nível que nós chegamos, intelectual e de tecnologia, mas a gente não consegue ficar em casa. A dor de ficar em casa e entrar em casa é muito forte. E o que é esse simbolismo de ficar em casa? Ficar em casa, gente, é entrar para dentro de nós. É o movimento de você acolher. Então, nós ficamos tantos anos na rua, fazendo as nossas coisas fora, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de carreira, correndo atrás de fama, e tudo que a sociedade colocou como objetivos, né? Que são objetivos de vida e assim, muitas vezes não, objetivos que não levariam a gente de forma nenhuma para um preenchimento emocional, para um preenchimento, para um contato espiritual, mas criou-se um paradigma assim, do que é ter sucesso, do que a gente precisa alcançar na nossa vida, e alguma coisa que mexe muito com o nosso mental, que exacerba muito o nosso mental, que exacerba muito o nosso ego, mas que não mexe muito nesse conteúdo. E ao longo desse caminho, fazendo essa trajetória enlouquecida, a gente está sempre colocando muito conteúdo principalmente pesados emocionais embaixo do nosso tapete ou dentro dessa nossa piscina. E aí o que acontece? A gente não sabe como lidar com as nossas emoções. Quando eu falei que eu fiquei assustada como as pessoas estavam na pandemia, é porque, gente, emoções são coisas naturais do nosso ser. Ainda que sejam emoções que não sejam boas, mas são recursos naturais. Então a gente sente emoção e a gente precisa aprender a permitir que a emoção venha. Aprender a permitir e ver que eu tenho o direito de sentir. Não só o direito, como isso é natural do meu ser. E as pessoas, na fome de controle, né? E controle vem do que? Da mente. Eu quero controlar. Estão entendendo que elas precisam controlar as emoções delas. E o que é controlar as emoções delas? Controlar as emoções é muitas vezes não permitir sentir. E quando você não permite sentir, ao invés de você extravasar, né, de você chorar, de você extravasar, ou de alguma forma saudável, você tirar essa emoção negativa de dentro de você, você coloca aquilo no seu inconsciente. E aí, o que acontece? Tem uma hora que não cabe mais. E tá todo mundo não cabendo mais. Olha como que as pessoas estão ficando doentes, olha como as pessoas estão em crise de ansiedade, em crise de depressão. Isso tudo são as emoções que não cabem mais. A gente não tá olhando para as nossas emoções. A gente não tá se permitindo. Por quê?
porque a gente acreditou que é fraqueza, porque a gente não aprendeu a lidar com elas, porque o mundo ensinou a gente a ser muito mental, mas não ensinou a gente a aprender a sentir, a viver o mundo através de sentimentos. Então, assim, hoje esse vídeo, o convite aqui vai ser pra gente parar, pra gente olhar para as nossas emoções. Essa semana foi uma semana que provavelmente as nossas emoções estavam muito exacerbadas. Eu tô gravando numa semana que, se você sentiu, é absolutamente normal, né? Essa mexida nas emoções. Mas eu quero contar aqui como é que a gente pode trabalhar isso. Então, assim, se a gente... Vamos lá voltar para a figura de imagem da piscina. A gente está com esse conteúdo, né? Com esse tanque cheio de emoções. Tudo o que acontece na nossa vida, a gente quer esconder e colocar lá. A gente não tá extravasando, a gente não tá tirando essas emoções. Gente, de vez em quando é necessário que a gente vá trocando. E quando essa piscina estiver, né, com água suja, a gente precisa dar uma limpada e renovar. As emoções, elas têm que estar lá. Mas a gente pode escolher colocar água limpa, fresca e translúcida, ou deixar uma água ali que já tem um conteúdo muito sujo. E é preciso fazer uma limpeza nisso. E aí, quando esse conteúdo não tá muito bom, o que vem à tona são coisas que nos assustam. Tem uma imagem até de um documentário, depois eu vou colocar na legenda o nome do documentário, sobre as nossas sombras, tá? E eles falam o seguinte: você pega uma piscina e você pega aquela bola, sabe aquelas bolas de criança cheia de ar bem grandona? Bola de praia de criança? Se você pegar aquela bola e forçar ela para debaixo d'água, o que vai acontecer? Ela vai voltar com o impulso que você colocou ela para baixo d'água, ela vai subir, não vai? Isso representa exatamente... Ela vai voltar com muita força. Isso representa exatamente o que somos nós. Quando a gente já está com muita coisa, a piscina já está lotada, tentando colocar mais um conteúdo que mexe dentro de uma dor dentro da gente. Então, assim, quando você coloca essa bola, ela volta com toda a força, a gente tem o quê? Uma explosão emocional. A gente tem um gatilho, a gente tem em inglês o que a gente chama de trigger. E o que é isso? Sabe às vezes, uma ação deste tamanho que alguém fez pra você? E, gente, esse alguém fez pra você, geralmente, com muita frequência, as pessoas que a gente ama, que convivem muito com a gente, e que você dá aquela explodida enlouquecida e solta os cachorros e fala mil coisas que você não queria falar, que você nem, assim, pensou pra falar, e solta tudo que tava dentro de você, mas de uma forma ruim, com palavras amargas. A gente solta um monte de faca que fere e que não tem mais volta muitas vezes, né? É isso que a gente faz. Mas por quê? Porque aquilo ali, seu conteúdo emocional já tá cheio, e é mais uma pessoa chegando ali, é mais uma coisa que você, nem a pessoa que tá colocando a bola, quem tá colocando a bola é você. Tá colocando aquela bola e ela tá voltando à superfície. Então eu falo o seguinte: toda vez que a gente tem um acontecimento que é um gatilho, que ele é um trigger, que ele é alguma coisa que você viu, que disparou em você uma reação muito exacerbada, muito ruim, que a gente... É muito pesado, os gatilhos são muito pesados, a gente, né, descontrola. É porque você não tá vendo, ou você não tá tomando cuidado com seu corpo emocional. Sua piscina já tá lotada. E se tá soltando os cachorros, provavelmente é de uma água bem suja. Então, assim, vão parar e vão ver o que a gente tem dentro dessa água, vão ver o que a gente tem dentro do nosso inconsciente, vão ver o que a gente tem no nosso corpo emocional. E eu vou fazer aqui vou falar aqui que é uma coisa que é muito importante focar. Gente, quem coloca no nosso emocional somos nós. É muito importante a gente lembrar o seguinte: a pessoa, ela disparou um gatilho em você, mas ela serviu de um espelho. Ela foi um veículo, a pessoa, né? Alguma ação, alguma atitude de alguém que dispara um gatilho em você, ela não é uma culpada. Ela é um veículo para te mostrar o que dentro de você já está pronto para trabalhar.
Toda vez que vem um gatilho, que tá voltando alguma coisa à superfície, o universo tá te entregando, seu corpo tá te entregando alguma coisa na sua mão para falar, isso você precisa ser trabalhado. Se toda vez que você tiver um gatilho, você tentar colocar a bola lá de novo na água, você vai ficar nesse movimento eterno. E vai ser um transtorno na sua vida, porque você vai se ferir, você vai sentir dor e você vai ferir as pessoas ao seu redor. E é tudo o que a gente não quer. Entendeu? E principalmente a gente vive fazendo isso com o que a gente ama. Gente, eu já fiz muito isso. Muito isso. Eu sei por muita experiência. Eu vivi um tempo da minha vida que eu era muito mais novinha, assim, que eu tinha um conteúdo emocional que eu não trabalhava e que eu era muito grossa, eu tinha a língua, eu falo assim, me assustava quão afiada, assim, né, quão sei lá, sombria, eu acho que é a palavra, eu conseguiria ser, ou quão direta para machucar uma pessoa eu conseguiria ser. Então, assim, eu tô falando isso porque eu não tô aqui colocando na cara de vocês, ó, isso tá acontecendo. Todos nós passamos por isso, eu passei muito por isso, principalmente, eu contei para vocês no último vídeo, né, dessa fase que eu tive depressiva. Antes de passar por essa fase depressiva, eu era uma pessoa muito explosiva. Essa fase que eu tive depressiva nos meus 19, 20 anos, que me deram as alternativas de entrar em contato com as terapias, com os recursos de ferramentas, o recurso de ferramentas foi o que eu consegui começar a trabalhar, mas antes disso eu não tinha recurso. Então eu tô querendo trazer aqui para vocês exatamente isso. A gente não é isso porque nós somos pessoas ruins, porque nós temos o coração ruim, ou porque ou porque a gente quer deliberadamente machucar uma pessoa, mas a gente acaba machucando. É porque a gente não tem ferramenta para trabalhar com isso de uma forma saudável, sabe? E assim, eu falo por experiência própria. É uma pena, assim, né, que a gente tenha que viver nisso até entender que tem formas de se comunicar e formas de trabalhar, principalmente no nosso interior, que sejam mais saudáveis. E aí vamos voltar lá. Eu tava falando da gente aprender a trabalhar isso de forma mais saudável. Então a gente tem que ver que quando a gente tá nesse momento de gatilho, a gente costuma olhar para outra pessoa e ficar com raiva da outra pessoa, né? A pessoa me feriu. E a gente costuma não olhar para o ferimento. Por que ela me feriu? O que ela me falou que foi tão forte? E na grande maioria das vezes são ações pequenas, mas essas ações elas mexeram num conteúdo que já está lá desde a infância, desde criança, desde a nossa criação, desde os nossos pais, desde as nossas experiências, as primeiras experiências. Muito dessa piscina se enche até os 5 anos de idade, tá? Então, assim, às vezes é um trauma de infância, de adolescência, que quando uma pessoa tem alguma ação nessa vida, ela te desperta alguma coisa que já tá lá há muito tempo sem mexer, nessa água suja. E a gente costuma querer culpar outra pessoa. Então, vamos ver o que é que tá ali. Vamos enxergar que toda vez que tem um trigger, não é sobre a pessoa que te feriu. É sobre a dor que abriu em você. É algo que você está carregando dentro de você, que você não conseguiu trabalhar, e a gente coloca isso geralmente, né, no corpo emocional quando a gente é criança, porque criança não tem recurso de maturidade para trabalhar isso. Então, muitas coisas são colocadas no inconsciente porque a gente ainda não teve o desenvolvimento mental, psicológico para poder lidar com isso. E aí a gente precisa ver de onde vieram essas dores e começar a tirar. A ideia aqui é o seguinte, não é esperar vir um trigger e você tá com uma bola na mão querendo matar alguém para trabalhar isso, não. A ideia é que a gente não precisa ficar passando por isso. Sabe, eu falo, realmente hoje, graças a Deus, é muito difícil que eu tenha um trigger. Eu assim, ainda tenho, mas é muito difícil. E hoje, quando eu tenho um trigger, eu consigo enxergar quando eu tô tendo.
Aí é que tá o negócio de despertar da consciência. Não quer dizer que eu não vou sofrer, não quer dizer que eu não vou passar por dor, não quer dizer que eu não vou ter emoção negativa, quer dizer que eu vou ter a consciência do que eu estou vivendo para fazer uma autoinvestigação do que é o conteúdo em mim que está gerando aquilo, e eu vou trabalhar conscientemente para curar aquele ponto que foi machucado em algum momento da minha vida, porque eu entendo que me veio uma oportunidade de eu crescer. Então, gente, hoje eu queria falar disso, de trazer ferramentas para que a gente não precise ficar agindo na vida de forma explosiva, de forma a machucar os outros. Agir na vida de uma forma mais equilibrada, mais íntegra, da gente conseguir ir para dentro da nossa casa e para dentro do nosso interior, né, para dentro de nós mesmos, e não sentir medo, que foi, né, o que aconteceu na pandemia. Da gente fazer esse movimento de ir para o interior e olhar para essas sombras e olhar para esse consciente através da nossa vontade de crescer, através da nossa expansão de consciência. É perceber que se eu estou num momento desse, eu tenho algo que está me pedindo para ser trabalhado. E, gente, uma vez que você trabalha aquilo, que você consegue tirar aquela camada, aquilo não é mais um problema. Vão vir outros desafios, mas aquilo limpa. E aquilo dá uma leveza na nossa alma. E assim, então tá, Tetê. Então todo mundo, a gente já identificou que a gente, em alguns momentos a gente tem triggers e que eles vêm e coisas muito pequenas irritam a gente profundamente e que podem causar tanto raiva quanto tristeza profunda, quanto medo absurdo. O conteúdo emocional, ele desperta diferentes ferramentas, mas a gente está falando de um conteúdo emocional. Foi o que eu vi essa semana através dos pacientes, das pessoas que eu conversei. Então, assim, estava muito exacerbado. E aí, o que a gente pode fazer para ir liberando o nosso conteúdo emocional sem guardar dentro de nós, sem manter na nossa piscina, sem manter no nosso tanque essa água suja? A gente tem que ficar limpando essa água. Lembra que eu falei no vídeo da água? Da limpeza do corpo emocional, de trazer a consciência que quando a gente está banhando o nosso corpo, a gente limpa também os nossos corpos físico, etérico, emocional e mental, de beber a água programada. Isso tudo são movimentos que parecem pequenos, mas que são enormes, porque a gente, com a nossa consciência, a gente está se observando. Essa história da gente ritualizar é um momento de a gente, no ritual, né, em pequenos momentos que a gente está ritualizando, a gente está trazendo o quê? Nós estamos trazendo presença. E presença é consciência. E quando a gente está consciente, a gente não está dentro do nosso inconsciente. Então, assim, quem não viu o vídeo da água, veja. A gente fala de conteúdo emocional e de ferramentas para que sejam trabalhadas. A gente está falando do mesmo corpo aqui, de uma forma muito direta. Mas fora isso, tem uma outra ferramenta que eu adoro, que é uma ferramenta que eu aprendi há muitos anos, né? Acho que desde o primeiro retiro que eu fiz na vida espiritual, essa ferramenta foi me dada, e ao longo da minha vida eu fiz inúmeros retiros, e todo retiro tem essa ferramenta, e toda técnica terapêutica tem em algum momento essa ferramenta. E é engraçado, olha só, a palavra retiro. O que é retiro espiritual? É você se retirar do mundo para você entrar em contato com você. Olha como é importante a gente ter todo mundo, né, que quer se evoluir, se espiritualizar, todo mundo que quer expandir a consciência, em última instância vai ter que entrar em contato com você. É impossível que a gente evolua no mundo afora. É o contato conosco, com o nosso interior e muitas vezes com as nossas sombras, que são a forma da gente crescer. Os ascetas, os monges, homens santos, todos eles, muitas vezes, em muitos momentos, né, eles vivem afastados, eles vivem retirados do mundo para entrar dentro deles, né? Que é o que eu tô falando aqui. A gente pode fazer isso por bem. A gente não tem que fazer isso quando vem uma pandemia, a gente tem que lidar com esses aspectos de uma forma doida. A gente pode escolher fazer essa introspecção. Escolher fazer, olhar para dentro da gente com
com leveza, com amor, aceitando as nossas emoções, mesmo que negativas, e não controlando as nossas emoções. Então, vou explicar essa ferramenta, que também é muito simples. Eu falei, as ferramentas são simples e práticas, não é nada que vai mudar a nossa vida no sentido de mudar o nosso ritmo, de mudar a nossa rotina, mas muda 100% da nossa energia. E quando a gente está falando que tem alguma coisa no inconsciente, que a gente fica colocando ela para dentro do inconsciente, não querendo trabalhar com isso, uma ferramenta muito, muito útil é escrever. Toda vez, e aqui a minha sugestão vai ser o seguinte, toda vez que você estiver passando por um momento de muita confusão emocional, no momento que as emoções estiverem à flor da pele, que seja de raiva, que seja de medo, que seja de angústia, de ódio, do que vier, assente e escreva. De preferência a lápis, porque depois a gente vai usar lápis tem grafite e o grafite vem da natureza, depois a gente vai devolver isso na natureza num ciclo para deixar isso levar. Mas pegue uma folha de papel, pegue um lápis e traga aquilo. Quando você está escrevendo alguma coisa, você está materializando essa coisa. Você está tirando de um campo inconsciente, trazendo para um campo inconsciente e expressando uma coisa que você não estava expressando. Quando a gente está fazendo esse movimento de trazer a consciência, que seja falar, tanto que terapia é o que, gente? Falar. É trazer de um campo inconsciente e falar com o terapeuta. Se você não tiver alguém para ouvir, se você não dispor de um terapeuta, né, de alguém, outra forma muito maravilhosa de tratamento é escrever, porque você está trazendo. E você não está precisando nem comunicar isso com ninguém, é para você aquela folha. E aí escreva tudo que você está sentindo em relação à pessoa, tudo que você está sentindo em relação às suas dores, quais as emoções, aprenda a identificar as emoções que estão vindo, se é raiva, se é angústia, se é ansiedade, se é medo, se é ódio, coloque isso em palavras, porque é o seguinte, quando a gente está trazendo isso para o papel, ou falando as nossas emoções, a gente está se permitindo sentir, a gente não está mais querendo controlar a bola. Ela tá tudo bem, se ela tá jorrando, ela vai jorrar, ela pode jorrar pelo choro, ela pode jorrar nas minhas palavras, ela pode jorrar na minha escrita. Então pare e escreva tudo o que você está sentindo, coloque num papel, e eu costumo escrever sempre fazendo um comando de que aquilo eu tiro da minha vida. Então assim, hoje eu tiro da minha vida essa raiva, disso. Eu tiro a tristeza disso que me aconteceu. Eu tiro o ódio disso, dessa circunstância. Eu tiro a vergonha disso. Eu tiro a culpa. Então, assim, eu pego o meu conteúdo emocional que eu nunca mexi e começo a filtrar a minha piscina. Eu começo a tirar. Ele vai ter emoções, mas eu estou escolhendo deixar ali emoções que sejam emoções mais leves, mais positivas, mais cristalinas. Emoções que me tragam mais alegria, mais equilíbrio. A emoção, ela vai estar no nosso corpo. Ela é natural que ela esteja lá. A gente não vai esvaziar o nosso corpo emocional. A gente vai traduzir as emoções que foram negativas, como se a gente estivesse filtrando mesmo, em emoções que sejam positivas. Então, a história é olhar para essa sujeira que está ali dentro e começar a trazer ela à consciência para você. Não precisa ser para mais ninguém. Se você tiver condição de ter uma ajuda nisso, maravilhoso. Mas se não tiver, você consegue trazer a consciência, escrever. E eu assim, gente, eu escrevo até o meu braço cair. Porque na hora que eu paro para fazer isso, eu escrevo mesmo. Eu quero tirar todo o conteúdo. Se eu tô morrendo de raiva, se eu tô morrendo de... Escreve e vai tirando. Aí eu tiro a raiva, eu tiro o ódio, eu tiro a angústia, eu tiro a ansiedade, eu tiro de mim. Eu decreto que não tem mais isso em mim. Por quê? Lembra da mente focada? O que eu penso, o que eu sinto, eu plasmo no mundo. Não é só através da minha palavra, eu tenho que pensar e sentir. Então eu estou direcionando alguma coisa que seja para eu tirar de mim. Eu estou fazendo um trabalho consciente. Eu não estou tendo que explodir e ferir uma pessoa para eu tirar esse conteúdo de mim. Eu estou escolhendo por bem fazer um movimento que é um movimento saudável de tratamento e de cura. Então, assim, escreve até o braço cair, escreve mesmo, tira todo esse conteúdo emocional e quando você tirar, a sugestão é o seguinte,
Vá para um lugar tranquilo, faça uma pequena oração, uma meditação e fala, olha, isso aqui eu tirei, isso aqui está entregue. Eu entrego, isso não me pertence mais. Eu limpei, eu filtrei a minha piscina e eu entrego. E aí você vai entregar isso na natureza. Nós somos natureza e a natureza nos recicla. Então a gente pode usar os elementos igual a gente usou a água, que foi o primeiro vídeo que eu falei para limpar, fazer o pedido de enxergar uma cachoeira de luz e muita luz limpando o nosso corpo emocional. Para limpeza eu gosto muito de usar o fogo, porque o fogo transmuta, ele é o elemento da transmutação. Quando a gente está olhando o fogo é uma energia que tira de um estado e transforma aquilo em outro, né? O fogo faz exatamente isso, ele tira a gente de um estado e transforma em outro. Então, quando a gente estiver com esses conteúdos emocionais, depois que você escrever essas páginas todas, queime, vá para, sei lá, um lugar que seja, por favor, adequado, que você possa queimar, um jardim, um local aberto, faça uma pequena meditação e entregue aquilo ali. Quando você queimar, depois você pega as cinzas daquilo que você queimou e descarte num jardim, num vaso de planta, se você estiver dentro de casa, não tiver um jardim, num vaso de planta, mas descarte na natureza e entregue aquilo para a natureza. Porque aí, gente, você está fazendo de uma forma harmônica uma limpeza desse conteúdo emocional. E assim, essa é uma ferramenta muito simples que eu vou falar para vocês. Durante muitos anos da minha vida, eu usei isso quando eu ia para terapia, quando eu ia para retiros, né? Mas quando eu comecei a usar essa ferramenta de uma forma diária, quando eu comecei a observar que isso é uma forma de eu limpar o meu inconsciente, eu não preciso ficar dependendo de ter momentos especiais para fazer isso. Hoje eu tenho assim, um meio momento que vem uma emoção ruim, eu pego meu caderno e começo a escrever, sabe? Porque eu escolho não ter esse conteúdo. Eu posso sentir a emoção, não tô me negando, é diferente, viu, gente? Eu estou escolhendo não guardar dentro de mim, porque quando eu guardo dentro de mim, aquilo vira um sofrimento, aquilo faz um buraco, aquilo faz uma falta de conexão com o meu corpo emocional. Eu me permito sentir dor. Eu me permito sentir tristeza, eu me permito sentir raiva, se eu tiver com raiva. E se tiver ódio, eu me permito sentir ódio. Eu não estou negando que eu sinto, não estou colocando para debaixo do tapete. Eu estou canalizando isso para tirar isso de dentro de mim. É muito diferente de ter controle das emoções. Eu permito que as emoções venham. E quando elas vêm e eu permito que elas saiam, que seja através de choro, que seja através de escrita, que seja através de verbalizar, um outro exercício fantástico para a crise mesmo, e principalmente quando a crise é de raiva, que é a crise de ódio mesmo, é gritar com toda força, gritar num travesseiro, gritar nas mãos. Se você estiver com muita raiva, grita, porque isso, eu tô colocando no mundo um conteúdo emocional, mas eu não tô direcionando ele para alguém, para uma pessoa, uma situação, uma circunstância, eu não tô ferindo o outro. E, gente, parece pequeno, né? Mas isso muda, isso dá uma leveza. Então, assim, hoje foram mais 2 ferramentas. Gritar, e você pode abafar, as pessoas não precisam saber que você tá gritando por aí. Se você quiser também gritar alto, grita se tiver que gritar. Fazer exercício físico ajuda muito a gente tirar essa coisa de raiva, de tensão. Mas a gente tem que tomar cuidado com o exercício físico, que pode virar uma válvula de escape, porque a gente nega e trabalhar com as emoções também. Depois eu falo disso. Mas gritar, você sabe que você está gritando para tirar aquela emoção de dentro de você, se ela for uma emoção muito pesada. Chorar, se permitir chorar, e escrever. Para mim, o que mais funciona e o que eu mais uso hoje em dia é a ferramenta da escrita, porque é o que mais me traz a consciência, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser visto assim dentro de mim. E eu acho uma ferramenta fantástica. Eu uso com muito respeito, assim, essas ferramentas que são muito simples. Quando eu entrego ao fogo, eu entrego com muito respeito, sabendo que aquilo ali é uma transmutação profunda. Lembra que a gente é composto dos 4 elementos?
Nós somos a matéria que tem no mundo, nós somos parte integrantes da natureza. Então, assim, quando a gente queima, eu já queimo sabendo que aquilo de fato está saindo de mim. E assim, a gente só consegue programar, que é um segundo passo, um conteúdo emocional positivo e consciente, se a gente já está fazendo esse movimento de filtrar as nossas emoções de forma harmônica, né? Sem precisar estar explodindo toda hora com tudo, com todos e com qualquer um, porque a gente não está dando conta, na verdade, não é dos outros, a gente não está dando conta do nosso interior. Essa é a verdade. E, gente, e um motivo muito grande para fazer isso, quando vocês começarem, vocês vão ver quanto que a relação vai mudar. Porque quando a gente fala alguma coisa com alguém, ou que a gente tenta resolver uma circunstância que a gente está nesse momento, que o nosso conteúdo emocional negativo ele está exacerbado, está passando, a gente entra em baixa frequência e vibração, claro, emoções ruins estão vindo. E quando a gente comunica com o outro recebe de uma baixa frequência e vibração. Quando a gente tem um conflito com outra pessoa, é impossível resolver, é impossível você ter uma palavra de ódio, uma palavra negativa, uma palavra que está vibrando com culpa, com tristeza, com pesar, e a pessoa receber aquilo bem. O que a gente está fazendo é só alimentando o conteúdo emocional negativo do outro e o nosso. Mas quando a gente começa a usar dessas ferramentas, dessas pequenas consciências do dia a dia e que a gente começa a mudar a nossa vibração, então se alguma coisa que o outro fez eu não gostei, eu já fui lá, já vi dentro de mim o que aconteceu, eu já tirei de dentro de mim, ainda assim acho que a atitude do outro não foi legal, depois que eu trabalho a minha emoção, num outro dia, num outro momento, principalmente com as pessoas que a gente ama, no momento que eu estiver me sentindo íntegra, que eu estiver me sentindo bem, feliz, aí eu aprendo a comunicar através de um estado de equilíbrio, no mínimo equilíbrio. Se você estiver no estado de felicidade, aí sim, experimentem sair desse momento, usar essas ferramentas, sem tentar ter razão ali. Experimentem no mínimo silenciar, deixar um tempo e depois você, né, com aquela pessoa que te causou aquilo, depois comunicar ou tentar conversar com ela partindo de um nível de equilíbrio. A nossa vida muda, gente. A recepção das pessoas em relação àquilo que a gente está comunicando é outra, porque a gente não está mais no nível de vibração baixo. A gente se estabeleceu num nível de vibração e aí eu comunico. Eu posso comunicar até coisas que sejam duras, mas se eu tiver no nível de vibração alto, a pessoa vai receber. Tá bom? Acho que nosso vídeo hoje até ficou longo demais. Usem essa ferramenta. Me contem o que vocês acham. Me contem se vocês já usaram ela em outros momentos. Se essa lua cheia afetou vocês também. Se deixou vocês com a emoção à flor da pele. E é isso. Eu volto depois com mais ferramentas pra gente curar as dores da nossa alma. Um grande beijo.